Olá, pessoal, tudo bom? Chegamos à nossa reta final dessa disciplina extensionista. Então, parabéns aos grupos que nos enviaram suas ações. Nós acompanhamos os trabalhos, né? Foram muito interessantes, criativos, alguns nos surpreenderam positivamente. E, ao mesmo tempo, nós sabemos, que alguns grupos tiveram dificuldade em executar suas ações, né? A gente até estendeu um pouco o prazo. Mas os grupos que não conseguiram executar, então, que agora encerrem, né, essa parte do trabalho e vamos à parte final, que eu vou explicar aqui para vocês. Então, essa última etapa, ela é dividida em duas entregas. Uma que é o relatório final feita pelo grupo e outra que é uma entrega individual. Qual o objetivo dessas duas entregas? É que vocês reflitam sobre o que funcionou bem, o que não funcionou, os motivos e as possíveis melhorias, né? Então, é, mesmo para aqueles que fizeram o trabalho individualmente, essas duas entregas seguem válidas. O que vai mudar é uma questão ali nessa entrega individual que eu vou explicar mais para frente. Primeiramente, então, eu vou explicar a entrega em grupo, o relatório final. Então, ele é um documento que vai ter que ter até 3 páginas, né? E vocês vão tomar como base o plano aprovado. Vocês vão pegar aquele documento e vão revisar ponto por ponto, atualizando o que foi realizado, né? Especialmente as mudanças, e o que seguiu conforme planejado, vocês só vão dizer que seguiu conforme planejado. Deixar isso claro para a gente. Então, por exemplo, indo item por item, né? O item 1 das ações realizadas, né? Vocês vão relatar se o título ou as ações foram mantidas conforme o plano original ou se foram alteradas. Caso elas tenham sido alteradas, expliquem sucintamente o porquê elas foram alteradas. E daí, em seguida, o item 2 dos objetivos, eles foram alcançados, parcialmente alcançados, não alcançados, por quê? Quanto ao item 3, público-alvo, que vocês vão informar se o público-alvo previsto foi alcançado, se vocês chegaram nesse público efetivamente, ou se houve alguma necessidade de ajuste ao longo da execução, e até mesmo se o público-alvo final foi desconhecido, né? E explicar as razões. No item 4, a comunicação, vocês vão relatar o que funcionou na comunicação da ação, avaliar se a mensagem-chave, o tom, a linguagem, os canais foram eficazes na prática, e indicar se houve alguma mudança em relação ao que tinha sido planejado. Já na execução, item 5, vocês tinham feito um passo a passo dessa execução, né? Aqui vocês vão olhar para esse passo a passo, vocês não vão precisar escrevê-lo novamente, mas só nos contar o que teve de ajuste em termos de prazo, recursos, divisão de tarefas, enfim. E também como que o grupo lidou com os imprevistos, quais foram as consequências desses imprevistos para o projeto. No item 6, os produtos e ações, esse aqui é muito importante, gente, vocês vão precisar incluir os registros das ações, seja um link, seja a imagem que vocês publicaram, os produtos, enfim, fotos, né, ali, como exemplo, né, para a gente ver o que efetivamente aconteceu. Então, vocês vão fazer essa análise dos produtos finais, e nos contar quais melhorias vocês fariam numa possível revisão da campanha, né, numa próxima proposta de campanha. Quanto ao item 7, riscos e mitigações, né? Então, aqui vocês vão falar se daqueles riscos que vocês anteciparam, algum aconteceu? Se não, foi conforme o que tinha sido previsto, ou algum outro risco, algum risco novo, como ele foi tratado? Ao cronograma, também, item 8, né? Se ele foi cumprido, se aconteceu algum atraso, explicar o porquê, né, os motivos desse atraso.
Já o item 9 nós compilamos, né, os últimos itens do plano num só, foi resumido em resultados, avaliação e monitoramento, porque eles são interligados. Então, com base naqueles indicadores que vocês planejaram, quais foram os resultados concretos, né? Daí aqui vocês vão incluir os resultados daqueles indicadores que vocês planejaram, se vocês tiverem os números. Se vocês não tiverem os números, vocês vão dizer que, ok, olha, esses indicadores tinham sido planejados, mas não temos dados suficientes para ele, né? Então, assim, o que é que mudou nessa apresentação dos resultados? E o item 10 já é um item mais geral, que é uma reflexão sobre o planejamento como um todo. Se o grupo fosse repetir essa ação, o que faria de diferente? Então, aqui vocês vão registrar os aprendizados e recomendações. Então, gente, é um documento simples que vocês vão tomar como base o plano anterior, certo? Então, não é para vocês criarem nada, para vocês relatarem o que aconteceu, tanto em termos positivos quanto em termos negativos. Já a entrega individual da autoavaliação, né, a gente criou ali uma atribuição no Teams. Então, ali no Teams, vocês vão ver que cada um vai ter essa atribuição individual. E esse questionário, ele vai avaliar a experiência pessoal de vocês ao longo do projeto, da disciplina e da campanha, né, como um todo. Então, aqui eu quero reforçar que a nota não é dada pela resposta de vocês, mas pelo preenchimento e envio ou não. Então, quem enviar questionário vai receber os 15 pontos, né, que é a pontuação dessa atividade, certo? Então, não é a resposta em si, mas o envio do questionário. Tempo médio para completar é de 10 a 15 minutos, é um questionário também rápido. E o que a gente pede para vocês responderem com honestidade, de acordo com o que vocês vivenciaram, porque isso é importante tanto para reflexão, né, individual, quanto para a gente saber o que pode ser melhorado na disciplina, numa próxima edição também, certo? É, sobre aqueles que fizeram a- o trabalho individualmente, tem ali uma pergunta que vai falar sobre o trabalho em grupo. Nessa pergunta, vocês podem responder ali todas as 5 alternativas da escala como neutro, já que para vocês não influenciou, né? E a gente vai acompanhar por aí, né, quem fez o trabalho individual ou em grupo, ok? Quanto à experiência prática e aprendizado. Então, assim, só para encerrar a disciplina, eu queria lembrar para vocês o que a gente falou naquela primeira aula presencial, do objetivo dela, que foi qual? Foi conectar a teoria à prática, para que vocês se envolvessem em competências aplicadas. Então, aprender a trabalhar de forma colaborativa, em equipe, foi o principal, mas também a tomar essas decisões, né, é, é, frente aos desafios, aos imprevistos, né? Como é que vocês coordenaram os esforços, como transformaram as ideias, né, em ações concretas. Então, esse foi o principal objetivo, e essa reflexão de vocês sobre a disciplina é muito importante para a gente. Nós esperamos que essa experiência tenha sido de aprendizado, fortalecimento dessas habilidades, tenham sido úteis na formação de vocês, na vida profissional. Então, parabéns pelo percurso, pelo comprometimento. E qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos à disposição ali pelo Teams, pelo WhatsApp, certo? Obrigada, gente. Até. Bom final de ano a todos.